O que tem impedido você de alcançar aquilo que você deseja? O que importa é que isso daqui impulsione você. Vamos lá. E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Leandro Gasparello e você está em mais um episódio do podcast, do LGCast ou do cast que você quiser. O que importa é a gente sair com esse vídeo aqui pronto. Hoje eu estou aqui para a gente poder bater um papo a respeito do que tem impedido você de alcançar aquilo que você deseja. Pode ser um casamento dos sonhos, pode ser um emprego dos sonhos, pode ser uma mudança de carreira, pode ser uma simples decisão de fazer um curso de um novo idioma, não importa. A base do que acontece com você acontece em todas as áreas. E não importa se você está bem sucedido financeiramente, se tem alguma área que você está deixando um projeto na gaveta, ou está esperando o momento certo para colocar em prática, com certeza isso daqui deve estar acontecendo com você. Como que funciona? A gente tem aqui eu gosto de usar sempre um flip chart para quem é mais visual. Eu também sou visual, sou sinestésico, então depois você me fala se está dando para entender, se está funcionando para você. Beleza? Mas vamos lá. Então, via de regra é assim, a gente está num ponto que a gente vai chamar de ponto A, que é o inicial. Que é a circunstância que a gente se encontra hoje. E a gente quer alcançar um ponto B, que é o nosso resultado. Certo? Então, existe aí, entre aonde a gente está e aonde a gente quer chegar, uma jornada. E hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que impedem essa jornada, ou impedem ela de começar, de continuar, ou de concluir. E a nossa vida é feita de pequenas jornadas que vão se acumulando, certo? E a gente vai construindo através dessas pequenas jornadas que a gente vai acumulando. Então tem a jornada 1, a jornada 2, a jornada 3, a jornada 4, e assim vai. Ao longo da nossa vida, a gente vai juntando esses tijolinhos para formar a nossa estrada. Então cada jornada equivale a um tijolo. O que acontece é que, num determinado momento da nossa vida, se a gente deixa de montar esse tijolo aqui, os outros nunca vão aparecer. Por que eu estou te falando isso? Ontem eu estava conversando com um grande amigo que ele é super bem sucedido em todas as áreas da vida, financeira, né, intelectual, é um cara super inteligente, é jovem, ele é super bem casado, mora aqui na cidade de Aveiro, né, é bem próximo. E a gente estava conversando a respeito de um projeto que ele tem para um tempo distante, só que para isso ele precisa de um novo idioma, de um segundo idioma, que é o inglês. E ele estava calmo, tranquilo, decidido de que lá na frente ele ia começar a estudar inglês. Eu comecei a conversar com ele, tentando entender o que estava fazendo ele postergar uma decisão de algo que ele manifestava com o corpo, com a expressão, com o comportamento que ele queria muito. E a gente entendeu que, num momento da jornada dele, aconteceu ali uma quebra. Tinha um tijolo que não foi construído, e isso estava impedindo ele de construir a nova tijolos para frente com relação ao inglês. Então, a jornada dele até o que ele queria alcançar dependia desse tijolo ser construído, que é aprender o inglês, e ele estava deixando isso para depois. E aí a gente foi entender que existiu nessa jornada uma quebra, que na área da terapia chama-se trauma. Então, houve um trauma ao longo da jornada dele que impedia ele de se posicionar, de se colocar numa ação, se colocar para executar algumas tarefas. Então, já nota isso aí. Quando a gente quer sair de um lugar e chegar no outro, só tem um caminho. Que é fazer o que precisa ser feito. Nossa, Leandro, isso é Muito óbvio, né? Você quer sair de um lugar e chegar no outro, só precisa fazer o que precisa ser feito. Óbvio. É claro que é óbvio. E a vida é construída a partir daquilo que é óbvio que a gente precisa fazer. Só que o óbvio não é fácil fazer. Não é fácil fazer o óbvio. Não é fácil fazer o que precisa ser feito. Não é fácil substituir um hábito. Não é fácil cumprir aquilo que precisa ser cumprido. Então, vou colocar aqui, fazer o que precisa ser feito. Certo? Fazer o que precisa ser feito. Não é fácil.
E aí, já anota aqui, tudo aquilo que era fácil já foi feito por alguém. Para nós, só sobraram as coisas difíceis. Só sobrou pra gente o que é difícil, beleza? Só que aí tem dois caminhos pra gente conseguir. Falar assim, mas então tudo que eu for fazer, tudo que precisa ser feito é difícil? É. Só que tem duas formas da gente enxergar o que é difícil fazer. São duas vertentes. Uma delas é enxergar que é complexo. E aí aqui, quando você começa a pensar assim, é complexo demais, dá trabalho demais, tem muitas coisas a serem feitas, seu cérebro trava. E depois eu vou explicar em outro vídeo por que ele trava. São ações de toxinas mentais. Ele trava. Agora tem uma outra forma de enxergar que é de forma simples. O que é de forma simples? É uma forma que a gente consiga compreender. A simplicidade, ela faz com que a gente desenvolva uma habilidade para criar imagens concretas e aí a base dessa imagem a gente toma decisões. Decisões simples e decisões difíceis também. Mas se a gente quer ter uma vida leve, uma vida equilibrada, eu preciso decidir coisas sobre coisas difíceis, sabe? Então, vamos lá. Fazer o que precisa ser feito não é fácil. Só tem coisa difícil para ser feita, beleza? Só que pode ser complexo e pode ser simples. A gente vai sempre transformar tudo em coisas simples, beleza? Então, o que faltava no caso desse meu amigo para ele poder tomar a decisão de começar a jornada dele até desenvolver um novo idioma? Ele precisava de coisas simples. A primeira coisa era se matricular numa escola. Se matricular numa escola. E por que ele não fazia? Por que ele não dava esse passo? E aí é o que eu quero conversar com vocês hoje. A gente deixa de fazer o que precisa ser feito por conta de 4 coisas. A gente deixa de fazer porque alguém argumenta. E aí essa pessoa que argumenta, ela é muito persuasiva. Ou é uma pessoa que tem autoridade e ela está num ambiente de intimidade. Então, normalmente, quando uma pessoa ela argumenta com a gente, ela tem autoridade, está no ambiente de intimidade, ela consegue programar nossa mente para a gente seguir aquilo que ela está dizendo. Então, se ela está impulsionando as nossas decisões, a gente vai alavancar. E se ela está sabotando as nossas decisões, a gente vai parar e a gente vai deixar de fazer o que precisa ser feito. Então, primeira coisa são os argumentos, principalmente, não só deles, mas principalmente das pessoas que têm autoridade em um ambiente de intimidade. Qual que é a outra coisa? Vamos dar cor porque está ficando muito claro. Qual que é a outra coisa que pode impactar nas decisões que a gente vai tomar? Outra coisa são fatos. Então, quando a gente precisa tomar algumas decisões, a gente olha para alguns fatos. E aí aqui entra um tipo de fato, que são os traumas. Quando a gente passa por um trauma, aquilo vira um fato na nossa vida que sempre que a gente precisa tomar uma decisão, por fazer ou não fazer, a gente usa aquilo como um padrão de comparação e aí a gente decide. Se tem um trauma, ou seja, algo ruim, uma experiência ruim que foi gravada no nosso córtex visual e a gente precisa tomar uma decisão que pode levar a gente a viver aquela dor de novo, a gente hesita e deixa de fazer o que precisa ser feito. Então, os fatos são os traumas, mas eles podem ser também a situação. A situação que a gente está atravessando. Se a gente olha para aquela situação e fala, não, agora eu não preciso fazer isso. Precisar é o cérebro contando uma mentira para você que a gente vai entrar nessa. Agora eu não preciso fazer isso. Então, a situação pode trazer para você um fato que é a realidade que está ao nosso redor, faz com que a gente deixe de fazer o que precisa ser feito. Agora tem uma outra esfera que são as crenças. E aí, existem as crenças que impulsionam a gente a fazer o que precisa ser feito e as crenças que param a gente, né, de fazer o que precisa ser feito. Como que eu devido? Crença. Tem algumas pessoas, alguns autores que chamam de mentiras. Eu não gosto de falar de mentiras porque nem sempre a gente tem facilidade de assumir que a gente mente pra gente mesmo. A nossa mente é como se fosse um outro Leandro ou um outro você que está aí dentro, que está na sua frente e quando você vai tomar alguma decisão, é com essa outra pessoa que você dialoga. E essa outra pessoa, ela tem autoridade e está no ambiente de intimidade. Então, tudo que ela argumentar com você, ela vai conseguir te persuadir. E ela vai formar crenças. Então, eu gosto de chamar de verdades distorcidas. Isso são quando as crenças param a gente. Quando as crenças paralisam a gente, então elas são verdades distorcidas. Distorcidas por quem? A gente vai falar também. Não nesse vídeo aqui, mas são essas toxinas que distorcem as verdades que a gente conta pra gente. E por último, o que impacta também pra gente deixar de fazer o que a gente faz? É um forte impacto
emocional. Então a gente pode passar por uma situação, que é um fato, que ele pode gerar uma descarga tão grande no nosso corpo físico, alguns neurotransmissores, que vai fazer com que o nosso corpo se paralise. E aí aquilo vai ficar programado no nosso cérebro, não é no nosso emocional. Os traumas são no nosso emocional. Aqui, um forte impacto emocional, ele causa memória corporal. Só para vocês terem uma ideia, esse meu amigo, ele passou por um trauma tão grande que ficou gravado no corpo dele algo tão ruim, que ele se sentiu tão pequeno, que ele não quer se colocar nessa posição de novo. Então, tudo que ele ouve de argumento é, você não precisa disso. Depois ele vai para os fatos, que são os traumas, e fala assim, eu fiz isso uma vez e não dei conta. Não dei conta. E ele olha para a situação e fala assim, eu não preciso de dar conta, porque eu já vivo bem. E aí ele vem para as crenças. Ele fala, quando eu tiver tempo, eu vou fazer isso. Eu não preciso disso agora. É uma crença. Eu vivo bem, a minha vida é ótima sem o inglês, por exemplo. E um forte impacto emocional é o que faz a gente realmente hesitar. Ele passou por isso, está gravado no corpo dele, ele não quer se submeter. E como que a gente fez para poder reverter essa situação numa conversa? Uma conversa simples, tomando um café, na verdade. Como que a gente fez? Eu fiz algumas perguntas para ele. E aí, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é: por que não estou fazendo? E essa é a única pergunta que eu não devo fazer para minha mente quando eu quero alcançar algo e não faço o que precisa ser feito. Isso acontece porque quando eu estou na frente de um bloqueio da jornada ou da ação de uma toxina, quando eu estou me sabotando e eu pergunto por quê, depois do porquê, a pessoa só vem com as verdades distorcidas. Quando ela vem com essas verdades distorcidas, não importa o que a gente mostre para essa pessoa, ela tem as verdades dela. Não vai mudar uma crença. Não vai ser um fato. Não vai ser algo que eu diga. Eu preciso de fazer perguntas diferentes. Então, qual foi a principal pergunta que eu fiz e que eu quero fazer para você agora? Se você tem algo que você quer alcançar, é importante que você se faça essa pergunta. O que eu ganho com isso? E aí, quando eu fiz essa pergunta para ele, foi interessante, porque ele me deu uma série de motivos, e motivos super válidos, para ele fazer, para ele estudar inglês. Ele falou, aumenta o valor dele, ele vai ter acesso a mais conhecimento, ele vai ter mais portas abertas de trabalhos. E eu até perguntei para ele assim, você já perdeu alguma oportunidade? Perdi, para ganhar, fazer um trabalho que exigia pouco tempo dele, para ganhar 40, 50 mil dólares por ano. E tudo isso estava dentro de um pacote que era subjetivo, não era concreto. E esse é o ponto que eu quero chegar. Por que que a gente não atravessa essa jornada e vence essas batalhas no argumento, nos fatos, nas crenças e no forte impacto emocional? Por causa de um detalhe. A gente não sabe estabelecer recompensas para a gente mesmo. Então, quando eu perguntei para ele o que eu ganho, na cabeça dele não era concreto. E aí, tem 3 tipos de recompensas que fazem sentido para perfis de pessoas diferentes. O primeiro perfil é aquele que a recompensa precisa de gerar algo que faz ele sentir. Então, tem pessoas que elas se movem pelo sentir. Quer um exemplo? Você já percebeu ao seu redor que tem algumas pessoas que é muito importante para elas dar presente? Eu vou falar o meu caso. A minha esposa, quando eu conheci ela, em todas as datas, ela dava um presente para alguém. Era aniversário, era no Natal, era no Dia das Crianças. Ela sempre fazia questão de dar presente. Por quê? Porque o dar presente faz a pessoa sentir. Então, imagina só que você quer alcançar algo para você e que no final a recompensa tem que fazer você sentir. Aí você vai começar a estabelecer e escrever recompensas para criar na seu córtex visual uma imagem que quando você acessar essa imagem de conclusão, ela vai te trazer sensações. Ela vai te trazer sensações.
Então, talvez se você estiver tentando fazer algo porque você quer comprar um carro novo, porque você colocou lá a foto da sua casa nova, isso não faz sentido para você, você ainda vai ficar procrastinando. Agora, se você falar assim, não, nessa casa nova eu vou estar junto com a minha família para a gente poder tirar uma foto. Eu tenho aqui em casa um negocinho que está escrito assim, ó, isso aqui um dia foi apenas um sonho. Por quê? Porque eu queria sentir a harmonia dentro da minha casa. Para mim não importava se era uma casa de 3 quartos, estava mobiliada, assim, tal. Eu queria era uma sensação, uma realização, um sentimento à flor da pele. E eu batalhei e fiz tudo o que precisava ser feito para viver essa sensação. Então, se você é alguém que é mais visual ou auditivo, com certeza você vai precisar de sensações. Agora, se você é mais sinestésico, você vai precisar de outra coisa. Você vai precisar de ter. Não tem a ver com sentir. E ter é no sentido de possuir, de pegar. É algo material. Tem concretude, é finito. Não é na esfera das sensações. Então, se você conseguir, se você quer concluir algo e você não colocou, depois dessa conclusão, dessas atividades que você vai fazer, você não colocou algo material para se beneficiar, você vai ficar paralisado, você vai ficar argumentando com você mesmo, você vai ficar criando verdades distorcidas, deixando a toxina combater você, e pior, você vai sofrer por isso. Porque não é só a questão da gente não atingir, é que a gente sofre por isso. E esse é o problema. Se você não está realizando um projeto, mas não está sofrendo, tá ótimo. Então, essa aula aqui nem é para você. Agora, se você está sofrendo, então essa aula aqui é para você aprender realmente a parar de sofrer e fazer o que precisa ser feito. Então, você vai precisar possuir. E esse é o caso desse meu amigo. Ele é sinestésico, ele precisa de pegar, de não sentir no sentido emocional, mas no tato, sabe? Precisa ser material, concreto. Ele precisa de ver e falar assim, não, eu vou crescer aqui, a minha conta bancária, depois que eu aprender inglês e aplicar, a minha conta bancária em 6 meses vai estar com $100.000 a mais. Ou falando inglês, vou ser um cara que vai viajar muito mais. Sabe? Parece que é sentir a experiência da viagem. Não, é ir lá e pagar a viagem. Eu vou comprar um Tesla, eu vou... Sabe? É pegar, o possuir. E tem aquele que ele quer ver. E esse daqui é ver no sentido de causar. Então, ele quer proporcionar para outras pessoas, ó, não confunda, esse daqui que está focado nas sensações, porque as sensações é nele. Ele quer sentir. Eu quero estar em casa e sentir essa alegria. Aquele que é mais visual, ele quer ver acontecer na vida do outro. Não tem a ver com sentir. Tem a ver, com olhar. Então, por exemplo, você quer olhar o seu filho andando de bicicleta. Eu quero sentir a alegria de ver o meu filho andando de bicicleta. E o outro quer comprar a bicicleta para dar para o filho. Você está entendendo a diferença e a importância de você aprender a comunicar a recompensa correta para poder atravessar a jornada, para você poder sair da onde você está e alcançar o que você deseja? Que é tudo a forma com que você estabelece a recompensa. Essa é a grande chave para você começar a organizar na sua mente e se colocar de uma forma simples, em movimento, na direção e no sentido de fazer o que precisa ser feito. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, esse daqui é o primeiro vídeo dessa série que eu estou fazendo. Ajudar as pessoas a vencer os medos, entenderem como elas funcionam e acelerar realmente as conquistas. Ou seja, pegar algo que você quer realizar e vencer tudo que pode te parar para construir essa jornada e viver uma vida extraordinária. Eu chamo isso de se tornar um realizador pró, posicionado, reconhecido e ousado. Eu quero ver você ousar. Eu quero ver você pegar aquilo que você estava deixando de fazer porque você acreditava que não era o momento, que você estava conformado, que você estava apático com relação àquilo, que você estava negligenciando. Você pegue aquilo, faça uma lista do que precisa ser feito e entre em ação. Tanto que minha hashtag é bora pra action. Bora fazer o que precisa ser feito. Se você gostou desse vídeo, se você acha que eu posso melhorar as condições aqui do estúdio e se você quer que eu melhore para continuar fazendo vídeos desse tipo aqui para você, deixe nos comentários aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com alguém
que você entende que pode estar precisando de um arranque aí para colocar um projeto que vai impactar a vida dele, a vida das pessoas que ele conhece e talvez até a vida das pessoas ao redor do mundo, compartilha esse vídeo com ele, ajuda a gente a crescer esse canal aqui, porque o que eu quero fazer é tornar você um realizador. Beleza? Bora pra action? Posso contar com você? Então já clica aqui para curtir, se inscreve, compartilha e a gente tá junto. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.